Um dos temas que mais tem sido recorrentes nas perguntas no pessoal, aonde eu vou fazer as conferências, aonde que eu vou eh, fazer seminário, imersões, é sobre intercessão especificamente, mas muitas vezes o pessoal fala que eles não têm ferramentas como para poder desenvolver essa intercessão. Então, o que vamos fazer hoje? Hoje eu vou passar de um jeito simples, de um jeito fácil, eu vou passar alguma ferramenta que você pode usar, ok? Ponto número 1. Creio que uma das formas mais simples de ter uma forma de fazer intercessão é a mais simples de todas. O caderninho, né? Ter um caderninho de oração, onde você coloca o nome das pessoas, e então aí através desse caderninho você vai orar, logicamente, por essas pessoas, e pode escrever o nome, vai poder colocar lá qual que é a necessidade dessa pessoa, e aí, em base a isso, você vai poder levantar um clamor e orar por aquelas pessoas. Essa aí é uma forma muito simples, antiga também. Muita gente tem feito isso por muitos tempos, então creio que é uma ferramenta muito útil. Muitos deixaram de fazer isso, mas para os intercessores terem um controle também das pessoas quem eles estão querendo ajudar, né? Com oração. Então, o mais importante é a gente poder levantar um clamor de uma forma ordenada, de uma forma que a gente possa verdadeiramente fazer de um jeito. O jeito que você faz está correto também. Vamos dizer um pouco mais organizado, que é a palavra mais certa. Com respeito também, em segundo lugar, né? Com respeito ao tipo de oração, a gente passa muito tempo repreendendo demônio. Acho que a gente tem que gastar menos energia em repreender demônios e gastar mais energia em falar com Deus, né? Falar com Ele e colocar a nossa energia mais em nos comunicar com Deus. De isso se trata a oração, né? Nesses dias que estamos falando em várias das lives aqui, falamos sobre isso, sobre que oração é comunicação. Então, é um diálogo contínuo com Deus. Então, a ideia principal de tudo isso aqui é que a gente possa ter uma conversa com Ele, gastar nossa maior energia nisso, em que a gente tem que conversar com Deus, falar com Ele. Então, o tema hoje vai ser 7 temas de guerra espiritual. 7 temas de guerra espiritual. Que a maioria das vezes a pessoa fala, pastor, mas não sabemos como vamos orar, ou não temos uma guia assim específica de como vamos fazer isso. Então, um jeito fácil é pegar 7 pontos específicos que eu vou estar falando agora. Depois, se você quiser esse material, nós temos esse material. Para quem quiser, aí a gente vai facilitar. É só você entrar em contato comigo aí. A gente pode te enviar esse material para você também. Beleza? Então, vamos para o primeiro tema de guerra espiritual. O primeiro tema são as fortalezas culturais. Mas aí você vai falar, Jorge, mas como fortalezas culturais? Sim, são as manifestações terrenas na nossa sociedade dos poderes espirituais demoníacos que operam nos lugares celestiais. Então, há fortalezas culturais como violência, feitiçaria, imoralidade, corrupção. São 4 pontos que, neste primeiro ponto, são 4 pontos que a gente tem que levar em conta para a gente orar de uma forma objetiva. Né? Quando eu falo de violência, tem assassinato, aborto, tráfico, crime organizado, corrupção, essa corrupção maligna que está destruindo nossos países. Então, é um tipo de violência
que é exercida sobre as pessoas. Então, há uma ação por trás do inimigo e a gente tem que aprender a trabalhar isso. A trabalhar isso em que sentido? De orar. Vamos orar por pessoas que estão nesse momento, que cometem delitos. Sim, vamos orar por eles. Para que eles se convertam, que o coração deles seja transformado, em que o Senhor possa alcançá-los com a sua graça. Ponto número 2, feitiçarias, né? Há muitas religiões espíritas, seitas, maçonaria e outras sociedades secretas, bruxaria, ocultismo. É um país, aqui no Brasil, onde a gente mora, é um país muito envolvido com isso, mas também tem um transfundo que às vezes não é legal. A gente fala às vezes de cultura, mas não, na verdade não é uma cultura. Pode ser chamada da cultura como você quiser, mas não é uma cultura isso. Isso aí é uma coisa que provém do inferno mesmo, né? Para atrapalhar a vida dos homens. Então, nós temos que orar, mas de um ponto de vista, não aquela oração de repreender demônios e expulsar, senão dizer, falar com Deus. Deus, você, Senhor, que você na tua palavra diz que você estaria conosco, que você repreenda, que você traga paz, que seja você falar com Deus, falar com Ele, que Ele seja o encarregado. Às vezes a gente passa horas repreendendo, sai fora demais. Mas se a gente pega a palavra do Senhor lá, lê o texto, onde o Senhor mesmo, Ele nos diz que Ele vai nos proteger, que Ele vai estar conosco todos os dias, que Ele será nosso pronto auxílio nas tribulações. Então, é diferente, porque você até muda o vocabulário do seu jeito de falar. Então, estamos falando sobre fortalezas culturais, que é o primeiro tema de guerra espiritual. Falamos sobre violência, feitiçaria, e agora vamos falar sobre imoralidade. A imoralidade hoje está tremenda no Brasil, né? Pornografia, prostituição, adultério, pero isso é uma coisa forte. A imoralidade também é gerada no coração do diabo, que ele coloca nas pessoas para que as pessoas possam preencher esse vazio que eles têm, a falta de Deus, e levadas para esse lugar, né? Não é que algumas pessoas fazem por necessidade, não é bem por aí. É porque é uma necessidade espiritual primeiro. Então aí que a gente tem que entender de que Deus é quem vai trazer paz, que vai preencher esse vazio. Então, por isso que temos que orar, para que todo esse conjunto de gente que trabalha nisso possa se converter, possa ser alcançado pela graça de Deus e possa transformar a sua história. E isso é a graça. E nós temos que ir para esse lugar de poder nos colocar, porque intercessor é isso, né? Se colocar no lugar do outro. E isso é que Jesus está fazendo. Nos colocar no lugar do outro e dizer, Senhor, tira essa pessoa desse lugar. Mas também as outras pessoas que estão por trás, também. Porque todo mundo precisa conhecer a Jesus. Corrupção, de pequenas causas, né, de corrupção, desvios de dinheiro. Hoje vocês veem, isso é roubo. Não tem outro. Desvio de dinheiro é um nome técnico, mas é um roubo, né? Então, temos que orar para que essa corrupção possa cair, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve a esse lugar, onde nós possamos viver em paz, livres da corrupção. Quando há gente que ora, Deus vai agir. Porque Deus, Ele está pronto para responder a oração dos seus filhos. Então, por isso que neste primeiro ponto, fortalezas culturais, a gente tem que levar a sério esta parte, porque ela vai envolver muita coisa. Então temos muito por que orar, muito motivo por que orar. Eu vejo que tem pessoas que dizem, não, mas eu não tenho motivos, sabe? Um monte de motivos por que você pode estar orando. Segundo tema de guerra espiritual, que é muito importante, eventos de crise. ¿Cuáles son esos eventos de crise? Eventos de crisis son
catástrofes, fomes, guerras, epidemias. Temos muito por orar agora nesse tempo, que é um tempo de guerra. Vocês veem, tem guerra em todo lugar, tem morte, de um lado e do outro. Há um que está querendo oprimir ao outro. Então, temos que orar para que o Senhor venha com seu amor, com sua misericórdia, com sua graça e possa trazer salvação. A guerra vai acontecer, mas nós temos que orar para que a palavra de Deus seja pregada nesses lugares. Os nossos irmãos que estão naqueles lugares, também o Senhor proteja eles e que eles também sejam o emissário, que eles sejam os embaixadores de Cristo, levando a sua palavra, que o Senhor provê as coisas que eles precisam. Olha como que temos coisa para orar sobre a guerra. Não, porque a gente não está em nenhum lugar, nenhum, de um lado nem do outro. A gente é o intercessor. Então a gente tem que saber ocupar o lugar que deve ter, como filhos de Deus. Então, neste ponto, temos que orar também pelas catástrofes. Vocês lembram as catástrofes que passou o Brasil também, no Rio Grande do Sul, e nos outros lugares que aconteceu, barragem que destruiu cidades. Então temos que orar para que o Senhor proteja as pessoas, proteja que o Senhor leve salvação. E a nossos irmãos que estão mais perto, que o Senhor possa providenciar todo o que eles precisam para levar a sua palavra a essas pessoas. Eventos em crise, com todos. O ponto 3, questões políticas. Mas nós não temos que nos envolver com política é suja. É suja porque a gente não está orando, não está fazendo a nossa parte como deveria ser. Então, o que vamos fazer? Vamos orar pelo governo em todas as esferas. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, nós podemos ver um texto fantástico e nós temos que orar por todas as esferas, por todos os ministérios que tem nossos governos, principalmente em nossas cidades. Tem prefeitos, vereadores, secretarias, para que o Senhor traga resposta. E o Senhor vai agir, porque Ele vai responder a oração do justo. Se você é justo, acredita que você é um filho de Deus, a oração vai ser respondida. Muitas vezes as coisas não acontecem porque a criação espera a manifestação dos filhos. Quer dizer que os filhos não se manifestam. E o jeito de nos manifestar com força é através da oração. A oração sabendo usar como uma ferramenta de comunicação com Deus. Entendeu? Ponto número 4, que é o mais longo, eu acho, né? Que é os assuntos da igreja. Porque tem gente que vamos orar assim, vamos orar. Por quê? Vamos orar pelos pastores, pelos líderes. Mas quando a intercessão nesse nível pela igreja, ela é bem direcionada, ela se transforma num tipo de intercessão fundamental e vai trazer muitas mudanças. Então a gente tem que aprender isso e temos que aprender a saber usar as ferramentas corretas para poder fazer esta tarefa. Então, quando a gente está orando por líderes, a gente ora pela família, oramos por sabedoria, por visão, por unção, saúde, força, pelas finanças pessoais, por relacionamentos, por proteção. É bastantes coisas para orar pela liderança da nossa igreja. Por recursos, envio de inversores, investidores com coração de servo, missionários para investir na obra. Porque a gente ora por muitas coisas, no sentido de recursos, mas a gente não ora por missionários, para que nós possamos ter a oportunidade de investir em missionários para que possam alcançar a palavra. Isso aí é uma oração que eu não sei se você faz, de repente você faz, mas eu não sei. Por investidores, para que todos os projetos que a igreja tem, como igreja para alcançar pessoas, possam ser financiados por pessoas que realmente têm coração para a obra do Senhor e possam investir em missões, que é muito importante. Por isso temos que orar por recursos, que Deus traga investidores. Dentro deste assunto, deste tema da igreja, podemos orar por visão, por uma direção profética sobre a vontade de Deus,
eh, que Ele seja a bússola da nossa igreja, que Ele também seja o relógio da nossa igreja, é, que Deus esteja agindo, que esteja dentro do círculo de liderança, trazendo essa visão que seja bíblica, não humana, porque temos que orar por uma visão que seja bíblica, porque hoje as igrejas têm muitas visões, mas não todas as visões têm a ver com Deus. Vou te jogar um exemplo. Tem gente que fala, não, mas essa é uma visão que Deus me deu. Mas a igreja tem só uma visão global, que é pregar o evangelho, fazer que as pessoas possam conhecer a Jesus e estender o reino de Deus até o último da terra. Ou seja, não sei qual é outra visão. Tem muita gente, não, porque essa aqui é a minha visão. A visão que se é tua visão, não serve, não presta, porque é tua, humana. Não, isso aí não é de Deus, é tua. Mas quando a gente tem uma visão de Deus, ele está dizendo, eu tenho uma visão bíblica. O que diz a Bíblia? Qual é a função da igreja? Então, por isso que temos que orar por visão. Em que sentido? Para que a visão da igreja seja uma visão bíblica, o que Jesus nos deixou para fazer. Que não seja uma visão humana. Ou seja, o que eu digo, não é o que você diz, é o que a palavra diz, porque o dono da igreja é Jesus. Por isso que precisamos de intercessores, de homens e mulheres que se levantem em oração, para que todas essas visões sejam fundamentadas na palavra de Deus, 100%. Beleza? Ponto número 4, de assunto da igreja, orar pelos ministérios, para que cada um possa cumprir sua função com equilíbrio e com unidade. Olha que tremendo. A gente ora, bom, tem igreja que chama de ministério, tem igreja que chama de departamentos, né? Dependendo da denominação vai ter um nome, né? Mas que cada equipe possa verdadeiramente cumprir a sua função e que dentro tenha equilíbrio, que todo mundo possa desenvolver o que Deus já encomendou a cada grupo, trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, terceira idade, casais, que verdadeiramente esses ministérios, esses departamentos das igrejas possam cumprir o propósito por qual estão nesse ministério. Também temos que orar, ponto número 5, por testemunho. Ponto número 5, testemunho. Por pessoas e famílias integrados à sociedade com testemunho dentro e fora da igreja. Porque dentro da igreja todo mundo é crente, mas lá fora a gente tem que demonstrar, porque nós temos que ser cartas lidas. Lá fora é que a gente tem que demonstrar o nosso cristianismo. Lá fora é que a gente tem que ser o que nós falamos que somos. Porque aqui dentro a gente todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos de pessoas com muito testemunho nesses dias, com testemunho verdadeiramente, porque tem muito líder que tem dado mau testemunho que vocês podem ver nas redes sociais. Isso não é uma coisa que eu estou falando assim fora, né? Sino que vocês têm visto a pastores e líderes de ministérios, músicos, que têm dado muito mau testemunho fora. E as pessoas depois dizem, mas então nós temos que orar para que Deus levante pessoas com testemunho. Temos que orar pelo movimento de oração que está dentro de nossas igrejas, né? Para que este movimento de oração da igreja seja fortalecido e que também este grupo de oração das igrejas seja uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, para que a igreja tenha pessoas que se comunicam verdadeiramente com Deus. Isso aí vai trazer um despertar, o famoso avivamento que todo mundo diz. Quando nós temos um movimento dentro da igreja que ora, a igreja que ora, um movimento dentro da nossa própria igreja de oração, que todas as pessoas comecem a se comunicar com Deus. Isso aí vai trazer verdadeiramente um avivamento. Por isso que temos que orar por uma
movimentação que Deus coloque no coração, né? Deus coloque no coração das pessoas esse desejo de se aproximar de Deus e ter um contato diário com Ele. Por isso que temos que orar por esse movimento de oração dentro da igreja, para ter uma igreja que ora. A igreja que ora é a igreja que alcança os seus objetivos. Beleza? Ponto número 7. Intercessão para ser uma inserção social. Ou seja, a igreja tem que estar, tem que ocupar os lugares da sociedade através de atos de justiça. Como assim, Jorge? Claro, a gente tem que estar insertada dentro da sociedade. A igreja não pode estar isolada como um povinho feliz. Oba, oba, aleluia, já lá todos trancados. Isso aí não é o povo de Deus. O povo de Deus tem que estar nas ruas, tem que estar insertado na sociedade, né? Na cultura, na saúde, em todos os lugares. A igreja tem que estar, tem que fazer parte da sociedade. Então, por isso que temos que orar. Eu falei, se querem motivos de oração organizado, a gente vai trocar uma ideia bem longa, porque tem muito motivo por que orar. Então, nós precisamos que a igreja ocupe esses lugares, que a igreja vai para esses lugares. Nós temos irmãos que são professores, irmãos que são médicos, que trabalham no correio, que trabalham em muitos lugares. Então, nas lojas, shopping. Então, que nossos irmãos naqueles lugares onde eles estão possam demonstrar através do amor e através do bom testemunho quem eles são, que verdadeiramente são pessoas que estão falando de Jesus. Por isso que precisamos inserção social. A igreja tem que estar nesse lugar. Esse é o ponto 7, beleza? Vamos para o ponto 8. Estamos em assuntos da igreja, tá? Assuntos da igreja. Assuntos da igreja. Esse é o ponto 8 de assuntos da igreja. Ponto 7. Ponto 8 agora. 8 agora. Relacionamento com a cidade. Relacionamento com a cidade. As igrejas devem ter um relacionamento com a cidade. Quando eu falo da cidade também é com as pessoas que estão no governo. Nós não estamos isolados. E outra coisa, que aonde o governo local não vai, a igreja sim vai. O governo local às vezes não entra dentro das casas das pessoas com necessidade, mas a igreja sim consegue ir para esse lugar. E vocês sabem. Então nós temos que orar para que nossas igrejas possam ter um bom relacionamento e não ser essa igreja que vai, a igreja pedinte, que vai nos políticos para pedir. Não, nós temos que levar soluções, nós temos que levar as nossas propostas, nós como igreja. Então temos que orar por esse motivo, com um relacionamento com a cidade, mas nós como igreja que possamos levar soluções para as famílias, atender as famílias. Então, que verdadeiramente possamos levantar um clamor por tua cidade e que a tua cidade seja uma igreja, tua cidade seja uma cidade abençoada pela igreja, que a igreja cumpra seu papel na sociedade. Cara, isso aí é muito top. Ponto número 9, esse aqui é o último ponto de assuntos da igreja. Eu falei que era um pouco mais comprido, né? Que tem mais motivos. A grande comissão. Porque, gente, tem muita, mas muita igreja que se perdeu no caminho. Tem uma igreja só de eventos para nós, aqui, conferência aqui, imersão aqui, só coisinha aqui. Mas o que é evangelismo e a missão, não tem em esses últimos anos, muitas igrejas não desenvolveram projetos evangelísticos para um ano, projetos missionários. Tem muita igreja que parou de fazer isso. Então, temos que orar pela grande comissão. A grande comissão é para todos, todo mundo. Não tem um crente que, eu nasci só para orar. Eu sou o cara que toca no louvor, eu sou santo sagrado. Não, isso aí é para todo mundo. Então, temos que orar. Quem intercede, ore pela grande comissão. Ore por uma igreja que cumpra com integridade a proposta de Deus e o revele na terra. A proposta de Deus é essa.
que nós, como igreja, possamos revelar quem é Jesus ao mundo. Está entendendo? Foi negado aos anjos que a gente tenha que levar a palavra. Eles não podem evangelizar, mas nós sim podemos falar a nossas bocas. Então, que a grande comissão seja verdadeiramente um dos pontos específicos das nossas denominações. Temos muito para orar. Gente, se vamos falar de comunicar-nos com Deus, cara, há muito tema. Isso aqui é a patinha do que estou compartilhando com vocês. Todo que é o seminário que a gente faz, as imersões que a gente fala sobre intercessão e adoração. Beleza? Então, esses são os 9 pontos de assuntos da igreja. Vamos passar ao próximo, que é a salvação de Israel. Hoje está tendo, hoje e sempre, eles estão em guerra com todo mundo. Então, temos que orar pelo povo de Deus. A Bíblia fala isso em Romanos, né? Na palavra diz que temos que orar por todo mundo, mas oremos por Israel. É um texto específico lá em Romanos que diz que temos que orar por eles, por salvação, por revelação de quem é o Messias. Temos que orar por justiça para eles e por paz em Jerusalém. ¿Por quê? Porque a través de fazer esta oração, nós estamos dizendo: Jesus volta, porque Jesus vai reinar 1000 anos em Jerusalém. Então, quem tem esse entendimento vai começar a orar, logicamente, pelo retorno de Jesus. Por isso que precisamos orar por Israel, para que seja revelado o Messias a eles, por justiça e por paz. Porque quando Jesus retornar, ele vai estar nessa cidade. Que tremendo! Por isso, quando você ora por Israel, você é abençoado. Você não sabe, mas é uma grande chave para a vida de todo cristão. Beleza? Próximo ponto. Vamos para o próximo ponto, que seria o 6º ponto. Questões econômicas. Ponto 6. Vamos orar, ¿por qué? Para que Deus possa trazer providência no meio das crises financeiras nos países. Sabemos que muitos de nossos países latinos estão passando por necessidades, as pessoas. E é uma somatória de coisas, né, de corrupção, de tudo. Então, nós temos o poder. Vocês lembram? O povo de Israel era próspero onde eles estavam? No Egito, no deserto. Onde eles estavam, eles eram sempre prósperos e são prósperos. Então, que o Senhor possa trazer providência no meio da crise, possa nos dar sabedoria divina para a gestão. Hoje tem gente que é abençoada com a empresa, mas não sabe gestionar a sua empresa. Isso aí é ruim. Tem gente que tem sido abençoado e não sabe. Então, que possam ter sabedoria para trabalhar nas suas empresas e aprendam gestão, para que possamos ter um coração missionário, aprender a dar, alinhado ao coração do Pai nas finanças, que nosso coração possa estar alinhado ao coração do Pai. O que o Senhor hoje está nos dizendo? O que o Senhor hoje está falando com respeito a isso? Tem gente que dá, mas não sabe dar. Então, que possamos aprender a semear em terrenos férteis, para que possamos ser prosperados através disso. O Senhor disse que vai nos abençoar. Então, que nós possamos aprender a dar as coisas que são necessárias dar. Porque às vezes não se trata só de dar dinheiro. Quem sabe dar um tempo, dar uma roupa, uma comida. Que Deus esteja providenciando as finanças para que a gente possa fazer esse trabalho. Conheço pessoas que fazem esse trabalho e são muito prósperas financeiramente, porque
porque eles aprenderam a dar, sabem dar. Então as suas economias sempre estão estáveis, porque a pessoa dá, sabe dar. Beleza. E último ponto, questões familiares. Possam ter identidade das famílias, os papéis alinhados à palavra de Deus, questões conjugais, orar pelos filhos, temos que orar pelos órfãos, pelas viúvas e orar contra o divórcio, porque hoje vocês veem que é um grande flagelo. As pessoas estão deixando seus lares. Hoje os casamentos duram 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 semana. Então, que verdadeiramente a gente possa orar pelas questões familiares, pelos filhos, para que Deus nos ajude, nos ensine, nos dê sabedoria para cuidar de nossos filhos, das nossas casas. Orar pelos órfãos, tem muito órfão hoje, órfão de pai e de mãe, tem muito órfão que também é órfão porque realmente não se sente parte de uma família. Está numa família, mas no coração dele ele não é parte. Por isso que temos que orar pelas famílias, orar pelas viúvas. Tem muitas mulheres, tem muito viúvo também, orar para que Deus possa providenciar e cuidar deles, sabe? A gente ser resposta da nossa própria oração. A gente tem que orar, claro, tem que orar, mas também a gente tem que ser resposta de nossa própria oração. Na igreja nós temos um trabalho da terceira idade muito bom. Aqui temos uma pastora que está encarregada da terceira idade e uma mulher de oração. Então, o importante é que a gente possa verdadeiramente ter um grupo de oração que possa estar alinhado ao coração de Deus e como eu estava falando, possa ter uma forma de orar estruturada, um pouco mais direcionada. Estes 7 temas de guerra espiritual vai te ajudar muito, Assim que se você deseja esse material, eu posso te enviar, claro que sim, eu posso te enviar esse material e de repente, se tem alguma outra pergunta com respecto a isso, também você pode nos escrever, claro que sim, enviar uma mensagem, inbox ou aí nas caixinhas de mensagem, dependendo da rede social que você vai estar vendo este vídeo. Então, para fechar, 7 temas de guerra espiritual, falamos de fortalezas culturais, eventos de crise, questões políticas, assuntos da igreja, falamos de salvação de Israel, questões econômicas e questões familiares, que foram os temas que hoje nós tratamos e que bom, creio que são temas que a gente tem que organizar e começar a orar e levantar um clamor a nosso Deus. Ok? Hasta aqui com essa parte. Que Deus te abençoe e que verdadeiramente possamos levantar um clamor e nos transformar em verdadeiros intercessores na obra do Senhor. Então vamos a falar um pouquinho sobre orações apostólicas. E você vai falar, Jorge, o que é oração apostólica? Claro, nós falamos sobre 7 temas de guerra espiritual, mas é necessário orar a palavra, orar os textos bíblicos. Não tem nada melhor. Nossos grandes heróis da fé do passado, eles usaram a palavra de Deus como um meio de oração. Orar a palavra é muito bom, dar respaldo a tudo isso, tudo que nós falamos agora, respaldar com as orações bíblicas, as orações apostólicas, orações
que os apóstolos já fizeram. São orações que são garantidas, são textos onde a gente não tem nada que inventar. Já está escrito e logicamente que Deus vai estar prestando atenção ao que a gente está falando. O que eu falo, às vezes eu não tenho as palavras corretas, quem sabe, para me comunicar com Deus, mas a Bíblia é a linguagem de Deus, então não tem nada melhor. Vamos falar, por exemplo, vou colocar como um exemplo aqui, um texto, a ver, Atos capítulo 2, verso 17 a 21, é um texto muito conhecido, né? Aquele que dice, nos últimos días acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas. Naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de humo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o texto, né? Esse é o texto completo, assim, eu li. Mas assim, o que nós podemos extrair para poder orar daí? Nós podemos pegar 7 pontos de oração, 7 pontos que nós podemos orar orando dentro desse texto. Por exemplo, podemos orar por derramamento do Espírito, por avivamento, encontros sobrenaturais, pelo Espírito de profecia. O Espírito de profecia vai revelar sempre a Cristo, por sinais de maravilha, pela liberação do poder sobrenatural até o dia do Senhor, para que o avivamento resulte na salvação de muitos. Olha que top! Uma oração apostólica tem muito motivo porque a gente pode orar. E nós podemos direcionar isso com os 7 temas de guerra espiritual. É muito bom. Vou dar o que eu falei anteriormente. Romanos 10:1, orar pela salvação de Israel. Romanos 10:1 é o texto. Romanos 15, do verso 5 a 6, podemos orar pela unidade da igreja, para glorificar a nosso Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Também podemos orar outros temas, Efésios 1, de 16 a 19, um texto muito bom. Efésios 3, do verso 16 a 19, fortalecimento do homem interior. Quantas pessoas hoje precisam estar fortalecidas dentro, a habitação de Cristo no coração mediante a fé, que Ele possa habitar dentro de nós. Olha que tremendo ponto de oração, né? Compreensão de todas as dimensões do amor de Cristo e pela plenitude de Deus em nós. Esse texto fala sobre isso para nós orar e levantar um clamor ao nosso Deus. Isso aqui é uma ferramenta poderosa para aquele que ora, para aquele intercessor. Aprender a usar a palavra é uma espada. Por isso que diz que é uma espada de 2 gumes. Tem gente que faz muitas explicações, mas no final das contas não explica nada. Ele é uma espada de guerra. Então, quando a gente está orando, está usando a espada, que é a palavra do Senhor. Estávamos falando de que temos que pôr em prática a grande comissão. Então aí nós podemos orar. Colossenses 4, verso 3, 4. Diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Estava escrevendo Paulo, né? Para que o manifeste como me convém falar. Oportunidade de pregação e pregação explícita, com toda a força, com toda a fúria, que possamos levar a mensagem. Olha que tremendo. Então, nós temos muito texto. Estava falando sobre as autoridades, lembram que falamos? Tem um texto fantástico, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4. Tem 3 pontos que nós podemos extrair daí de oração, 3 pontos poderosos. Um deles é oração pelas autoridades e governantes.
o punto número 2, para que tenhamos uma vida digna. Quem não quer viver uma vida digna? Esse texto fala sobre viver uma vida digna aí onde você está. Olha que tremendo. Para que sejam salvos e recebam conhecimento de Deus, para que as autoridades também possam conhecer a Jesus. É algo tremendo. O negócio é que a gente, às vezes, não tem esse tipo de ensino. Não é por maldade, sino que tem pessoas que realmente não têm esse tipo de ensino. Então, nós, através destes vídeos, nós queremos ajudar a que vocês possam ter ferramentas de oração para estar equipado, para poder fazer bom uso. Lembra que dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice que sabe usar bem a palavra de verdade. Não é ser só um obreiro que está preparado, não, sino que está um obreiro preparado, que sabe usar bem a palavra de verdade, que sabe usar essa espada poderosa que está na sua mão. Disso se trata, né? Às vezes a gente não entende. Disso se trata. Então, de que a gente verdadeiramente possa usar a palavra de Deus como uma espada poderosa de oração, de intercessão, de guerra. Não está dizendo que você vai estar, sai fora, Satanás. Não, nada disso. Nada disso. Se trata de orar com sabedoria, se trata de saber usar a palavra. Se trata de saber usar essa espada poderosa na tua mão. Olha que top. Que legal. Então, esta dica é uma ferramenta poderosa. Poderosa. As orações apostólicas. Se você quiser este material também, eu posso te passar. Entre em contato comigo. Como eu te falei, também esse material a gente pode disponibilizar para você. Assim que se prepare aí e me enviou uma mensagem em inbox que você gostaria de receber esse material. Aí a gente envia para você, beleza? Também outro texto, e com esse aqui terminamos essa parte, Marcos 12:30, ele fala sobre que temos que amar a Deus. Marcos 12:30 é o resumo de Jesus dos mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha que top. O primeiro mandamento está falando de que temos que amar a Deus. Mas o amor a Deus não é só falar, é também fazer. Que o primeiro mandamento seja restaurado primeiro em nós, em mim. Tem que ser restaurado. E a segunda coisa é que eu possa ter paixão por Jesus. O segundo mandamento diz que é igual ao primeiro, que ama seu próximo. Aí ele está dizendo, não, a forma de você demonstrar esse amor para mim é fazendo. Ame aquele próximo como você mesmo. Ou seja, tudo que você quer para você, primeiro queira para o próximo. Então você vai ser abençoado. Temos que entender a ordem. Não é que a ordem dos factores altera o produto, não. Nessa ordem, não. Diz, ame seu próximo. Diz, como você mesmo. Então, o que eu quero? Eu quero amar a Deus. Pregue a palavra para que essa pessoa conheça e ame a Deus também. Estão interligados. Quem ama a Deus não rouba, não mata, não faz coisa errada. Por quê? Porque você ama a Deus. Por isso que Jesus resume tudo. Só num texto. Numa frase, quando ele fala. Quem ama a Deus não faz as coisas erradas. Mas precisa ser de todo o coração, com tua alma, com todo o teu entendimento, com tua força, com tudo que você possui. Você deve amar a Deus. Olha que top. Um texto fantástico. Por isso que temos que orar. Orar pela restauração do primeiro mandamento. Primeiro em nós, depois na igreja, nos irmãos. E um texto poderoso para orar. Para você que é intercessor, é um texto poderoso. Orar por paixão, por Jesus. Okay? Temos que aprender a amar a nosso Deus. De todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Que verdadeiramente nós possamos viver, nosso dia a dia,
esse amor por nosso Deus e que, logicamente, como intercessores, possamos levantar um clamor a nosso Deus, não inventando, senão com as palavras corretas. Usar aprender uma linguagem bíblica de oração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aí. Até aqui esta super aula, uma super aula de ferramentas para te ajudar a ser um bom intercessor cada dia e que possas levantar um clamor aí na tua igreja, aonde você congrega e aonde você está trabalhando. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.